Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WSPcast, o podcast da Wiser Sales Platform. Um podcast onde nós falamos sobre vendas, empreendedorismo e histórias de mudança de vida para que possa te inspirar aí e você possa conquistar os seus objetivos. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial por alguns motivos, né? Primeiro porque o meu convidado está fazendo aniversário hoje no dia da gravação. Então é um momento muito especial ele ceder esse tempo pra gente nesse dia tão importante na vida dele. Segundo porque é uma figura icônica aqui do nosso ecossistema, uma pessoa de suma importância. Ele é o cara que fez a primeira matrícula da história da WhatsApp, foi formado pelo Flávio diretamente e está liderando um movimento muito grande aí com o objetivo de abrir 3.000 escolas nos próximos 10 anos. Então hoje estou entrevistando nada mais, nada menos que Ed Alberti. Muito obrigado, Ed, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por nos dar a honra no dia do seu aniversário de estar conversando com a gente. Tudo bem, Ed? Uma honra para mim, Diego, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no WSPcast, né? Um projeto que vai divulgar tanto esse projeto incrível que é a WSP. Muito obrigado, Edio. Edio, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, o início da sua jornada, crescimento e liderança, digitalização, os novos canais, cultura, propósito, enfim, um bate-papo dentro de todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, né? Você está há mais de 30 anos aí fazendo matrícula. Mas vamos começar pelo começo, né? Sendo redundante aqui, o início da sua jornada. Tem uma pergunta aqui, mas eu quero voltar até um pouco antes disso. Quem era o Edio antes da WhatsApp? Antes da matrícula em si, porque você trabalhou com o Flávio em outro projeto antes disso. Isso. Eu trabalhei 1 ano e meio na empresa do Mário Magalhães, na mesma empresa que o Flávio trabalhava, né? O Flávio chegou a trabalhar 4 anos, eu tinha apenas 1 ano e meio, quando o Flávio me convidou para trabalhar com ele na WhatsApp, né? Então, ali nasceu a minha história com a WhatsApp. Mas o Edio era um jovem de 19 anos, né, que morava com a tia dele, né, que tinha perdido a mãe há pouco mais de 2 anos, e estava buscando se encontrar, estava buscando o seu caminho no universo, seu protagonismo, sua história, construir sua história. E a matrícula veio ali, caiu como uma luva naquele momento do Edio. Como foi o primeiro contato com o Flávio, com a matrícula? Como você viu? Foi um anúncio? Conta um pouco dessa história. Foi um anúncio de jornal, né? Não tinha internet na época, então as coisas aconteciam num jornal, no papel, né? Então todo domingo tinha um anúncio de emprego. E ali tinha um anúncio de emprego que oferecia um trabalho para... Não pedia muitos requisitos, mas pedia ambição, pedia vontade de vencer, perspectiva de mudança de região, e oferecia ali um plano de crescimento. Achei tudo muito bonito e fui lá ver qual era, né? E aí você foi para a entrevista, foi te apresentado vendas, curso de inglês? Não, era um pouco fechado o assunto, né? Era meio misterioso, né? Eles contavam, mas não contavam, então convidavam você para um segundo dia. E eu fui convidado para o segundo dia, né? Assim como o agente, né, da WSP, ele entende um pouco, mas não entende tudo, né? Sim. As coisas vão se descortinando, né? Então eu fiquei curioso, fiquei interessado e fui lá ver. Fui para o segundo dia, para o terceiro, né? E aí começou a acontecer a construção da mentalidade. E quando você entrou nessa empresa que era do Mário Magalhães, você já começou a ser liderado pelo Flávio ou não? Você entrou em alguma outra equipe? Não, eu não conheci o Flávio, porque o Flávio trabalhava no Rio de Janeiro e eu trabalhava no Rio Grande do Sul, de onde eu era. E eu conheci o Mário, porque o Mário era o presidente dessa empresa. Eventualmente ele aparecia para dar uma reunião na minha empresa, mas eu tinha um gerente lá, que era o José Luiz Arruti, que hoje é um franqueado da WhatsApp. Que bacana. E Edio, como foi o momento que você conheceu o Flávio? Como que se cruzou o caminho? O Flávio, ele é 2 anos mais velho do que eu, e o Flávio era muito precoce. Então, assim, todos os líderes eram mais velhos, né? E então, eu tinha 19 anos, eu olhava para os diretores tinham 30, 35, né? Então, eu olhava para todo mundo de baixo para cima. De repente veio um garoto lá, né? Um garoto de 21 anos, ele era 2 anos a mais que eu. E ele veio fazer uma reunião em Porto Alegre com o Mário Magalhães e aproveitou para dar uma reunião para os agentes da época ali. Então, poxa, eu assisti uma reunião com o Flávio, fiquei muito impressionado, porque ele usava tênis, camisa para fora, ele se parecia muito mais comigo do que com os diretores da época, né? Então eu me identifiquei muito com o Flávio. Que bacana. E qual que foi o momento que você começou a trabalhar com ele? Aí eu sou transferido para o Rio de Janeiro,
né? O Mário Magalhães me transfere para o Rio de Janeiro, ali a gente começa a trabalhar junto. Ali começa a ser desenvolvida uma amizade. O Flávio foi uma espécie de irmão mais velho para mim, porque ele já era casado, embora a gente fosse muito próximo em idade, o Flávio era muito mais maduro do que eu. Eu era muito mais menino, uma cabeça muito mais inconstante, o Flávio era mais maduro, mais homem, mais sólido, né, nas emoções dele, nas responsabilidades dele, né? E aí você se permitiu ser liderado, você se permitiu ser influenciado por ele. Sim, exatamente. Rapidamente, o Flávio captou a minha admiração, né, porque ele era uma pessoa que tinha resultados, eu admirava quem tinha resultados, eu achava o Flávio um cara vencedor, então eu queria a influência dele, né? Facilmente eu me deixei influenciar por uma pessoa melhor que eu. E tem uma história que você já contou, quero que você conte aí pra galera também, que você fumava isso, aí o Flávio fez uma pergunta pra você, você parou de fumar, como que foi isso daí? Na verdade era assim, né, gente? Isso é coisa da geração década de 80, né? Achava bonito fumar, o cigarro era muito habitual, né? Então, eu nunca tinha fumado até entrar na empresa do Mário, né? Na época lá, todos os diretores, os gerentes, todo mundo fumava, era uma coisa... Só que o Flávio era um oásis naquela empresa. Ele não bebia, ele não fumava, ele era diferente, né? Então, quando eu chego para trabalhar no Rio de Janeiro, né, já com 20 anos de idade, pô, fumando, né? Fumei um ano só, né, gente? Nem fui longe no cigarro, nem cheguei a danificar meu pulmão assim, né? E aí o Flávio olhou para mim fumando e falou assim: você fuma, cara? Eu falei, eu fumo. Fiquei com vergonha só do jeito que ele falou, né? Para de fumar, isso é uma bobagem. E ele falou só uma vez comigo, eu peguei o cigarro assim, falei assim, é uma boa, né? Vou parar mesmo, isso aqui vai ser o último cigarro. Eu fumei aquele cigarro e nunca mais fumei. Você vê que a importância de você ter boas referências, né? Referências. Um líder, simplesmente numa frase, ele fez eu parar de fumar. E se permitir ser liderado, né? Porque muitas vezes muita gente resiste, acha que tá sendo submisso ou alguma coisa assim, na verdade? Exatamente, é isso aí. Edio, e como surgiu a ideia da WSP ali, você, na sua visão, né? O Flávio teve a ideia, vou sair, vou criar minha escola. Como que ele falou com você? Falou, Edio, vou sair. Quer vir comigo? Não? Como que foi? Na verdade, a gente amava aquela empresa, a gente era apaixonado por aquela empresa. Só que aquela empresa, ela tinha uma visão limitada, ela tinha uma visão somente de vendas. Ela não construiu marca, ela não tinha outras estruturas. E o Flávio, como ele já estava no alto escalão da empresa, ele começou a observar. Eu não observava. Eu só ficava triste com algumas coisas que aconteciam, mas eu não conseguia detectar aquilo. E o Flávio começa a observar e naquele momento ele toma uma decisão de montar a própria empresa dele, né? Só que eu já estava triste com algumas coisas e eu tinha decidido sair da empresa. Então, naquele momento, eu peço demissão para ele. Falo, Flávio, eu vou sair, porque eu só estou na empresa por você, né? Porque eu acho que essa empresa não é mais o que eu quero ficar, eu não admiro essa empresa, né? E aí, quando eu tomo essa decisão, o Flávio entende assim, não, se eu sair agora, eu meio que ajudei o Flávio a tomar a decisão dele, né? Ele já estava pensando no tema, mas ele pensa, se eu deixar o Edio embora, ele vai fazer outra coisa. Então agora é hora de eu convidar o Edio e ele vem comigo. E eu era um ativo importante ali na equipe de vendas do Flávio, né? Então ele me conta, ele fala, Edio, faz o seguinte, você está decidido a sair? Tô. Faz assim, pensa melhor. Então ele me manda para casa para pensar, eu vou pensar, só que na verdade era ele que estava pensando, né? Ele estava pensando, e aí no outro dia eu voltei, ele perguntou, Edio, e aí? Pensou? Eu falei, pensei, Flávio, cara, eu sou muito grato ao Mário, tudo, mas eu não vou mais ficar na empresa, eu vou sair, né? Ele falou assim, então tá bom, então vai para tua casa, eu morava em Copacabana, às 9 horas eu passo lá para te pegar. Aí passou ele e a Luciana, me levaram ali num restaurante na orla de Botafogo e eles me contaram, Edio, eu também tô saindo. Eu falei, sério que tu tá saindo? Ele falou, tô, e estão montando a minha empresa. Sério, que legal, bacana. E se você quiser, você está convidado para trabalhar comigo. Eu falei, tô dentro. Ali a gente selou e aí nasce ali. Ele me conta ali que ele vai montar o WhatsApp. Legal. E você foi o cara que fez a primeira matrícula da história da WhatsApp, né? Como que foi esse momento? Você lembra da sensação naquela época? Como que foi isso? Como esquecer, Porque né? o Flávio vendeu um sonho, né? Uhum. Ele vendeu um sonho. Ele criou Sim. uma empresa ali no Cheque Especial, todo mundo conhece essa história. E você compra essa ideia junto com ele pela liderança dele, pela admiração que Sim. você tinha, pelo carinho, pela amizade que você tinha. E aí vocês vão para a prática, vão para o campo. Quando você faz a primeira matrícula, como foi?
Foi espetacular, né? O Flávio, a gente estava na expectativa, o Flávio estava organizando as coisas, tinha que ter o contrato, tudo pronto, né? Ele pega a equipe e fala, Edio, dá reunião todo dia para a equipe para não dispersar o povo. Então a gente foi para praia, jogar futevôlei e tudo. E no dia que começou a empresa, o Flávio distribuiu um contrato, falou, ó, um dia antes ele falou, podem agendar entrevistas, ou seja, nós éramos literalmente caçadores, a gente pegou referidos, a gente deu nossos pulos, todo mundo tinha referido. Agendem as entrevistas que amanhã eu vou dar o contrato e vocês vão poder matricular. Então, naquele dia, ele soltou os contratos para ali 7 pessoas aproximadamente e ele desafiou a gente. Falou, ó, quero ver quem é que vai fazer a primeira matrícula, né? Que aí saiu todo mundo no veneno. Doido, quem vai fazer? ser? A gente não sabia quem fez, né? Aí a gente não tinha internet, não tinha como cantar, não era sistêmica a matrícula. Então, a forma que tinha era assim, faz a matrícula e liga pro Flávio e avisa, ó, fiz, né? Falava o nome, o contrato, né? Dizia os detalhes e acabou. Quem fazia isso primeiro, então eu fui a pessoa que fez isso primeiro. Liguei no orelhão, liguei pro Flávio, ó, fechei a matrícula do fulano, cheque número tal, beleza. Aí saíram mais matrículas naquele dia também, de outras pessoas, o André fez a segunda, aí saíram acho que umas 4, 5 matrículas naquele dia. E olhando para trás, Edio, vendo aquele começo e vendo a empresa né, do tamanho que Sim. está hoje, o que passa pela sua cabeça? Na verdade, assim, a gente sempre soube que seria muito grande, porque era grande no nosso coração, né? Então, assim, a gente já vendia o WhatsApp como grande, mesmo não tendo a marca a nosso favor, nós vendíamos como algo gigante, como algo que estaria dominando. A WhatsApp, ela nasceu com esse DNA da grandeza, da excelência, da metodologia mais rápida, mais eficiente, né? Então, assim, a gente sempre teve essa convicção. A sensação que eu tenho é que nós íamos chegar aqui mesmo, né? A gente tinha certeza que a gente ia ficar rico, né? A gente tinha certeza que a gente seria bem-sucedido. Era uma certeza que estava dentro da gente, né? Então, eu vejo como uma concretização do esforço e de a gente não ter desistido nas dificuldades, né? E me fala um valor ou quais valores que você aprendeu lá no começo, lá no início da WhatsApp, que você traz com você até hoje. Um valor que eu aprendi na WhatsApp é não tomar decisões em momentos difíceis, né? Não concluir coisas quando você está fracassando. Aprendi muitas coisas, né? Nessa história da WhatsApp, a WhatsApp foi uma universidade, né? Foi uma universidade, pós-graduação, MBA, doutorado, né, em empreendedorismo, né? A WhatsApp, ela é fenomenal para formar uma pessoa, né? Então, aprendi a reagir, aprendi negociação, gerenciar as emoções, né? Aprendi a me relacionar com pessoas, né? Entender as pessoas, entender o ser humano como como ele é, com seus limites e não perder o amor, a admiração, o respeito pela pessoa, pelas pessoas, entendendo que cada um tem os seus limites, tem suas fraquezas e isso é a beleza da humanidade, né? Então, a WhatsApp é uma empresa que quem quiser se desenvolve muito, né? Aprende muito e se desenvolve com o ser humano. Edio, nesses 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos aí agora, que você está na WhatsApp, fez a primeira matrícula, você já viu centenas, milhares de matrículas sendo feitas através de você, da sua equipe. Tem alguma história inusitada que você lembra? Tem muita história bacana, né, gente? Eu vou contar uma história uma vez, né? Que isso foi uma coisa que a gente aprendeu em técnica de negociação, né? Técnica de reversão, de objeção, né? A gente aprendia que tudo que a pessoa duvidasse de você, você deveria jogar a dúvida contra ela, né? E isso era literalmente uma regra do jogo, né? Então, assim, a gente às vezes estava na casa da pessoa e a pessoa perguntava uma pergunta duvidando, né, da empresa, né? Então, eu aprendi isso e eu botava em prática, confiava muito no que o meu gerente falava, na técnica, né? E aí eu tô numa casa, numa residência e a pessoa eu estava lá matriculando uma menina, adolescente, né? E o pai dela junto, presente na reunião. Quando no final da entrevista o pai falou assim, Edio, poxa, amei tudo, minha filha gostou, mas desculpa, o pai de maior jeito falou comigo assim, quem me garante que a tua escola existe, né? Eu só lembrei que o Zé Luiz tinha me ensinado, olha, quando duvidarem de você, duvide da pessoa. Eu peguei aquilo e na minha cabeça,
Eu falei, não, beleza. E também outra regra, para reverter uma objeção, primeiro concorda, né? Eu falei, não, eu entendo o teu lado, né? Entendo o teu lado, mas me permite aqui dar minha oposição? Claro. Então, você concorda que existem bons e maus profissionais em todas as áreas? Aí ele, concordo. Por exemplo, você trabalha com o quê? Aí o cara falou assim, eu sou fiscal da Receita Federal. O cara era fiscal da Receita. Aí eu falei para ele assim, você concorda que existem fiscais corruptos? Imagina, né, cara? O cara ficou pálido na minha frente. Aí ele falou, ele deu um engoliu seco do lado da filha dele, ele falou assim, concordo. Eu falei assim, pois isso não é motivo para eu achar que você é um. Para mim, você é um servidor público honesto e deve o meu respeito. Ele falou, não, desculpa, eu não quis te ofender. Eu falei, eu entendo o teu lado, mas deixa eu te falar, você está botando aqui você está só matriculando sua filha num curso de inglês, eu estou botando a minha vida nessa empresa. Então, né, aí ele falou, não, sabe como é que é hoje em dia? Aí ele começou a me pedir desculpa. Eu falei, não, eu entendo, tranquilo. Sensacional. Aí eu matriculei a filha dele. No final, ele me deu carona até o ponto de ônibus, porque eu não tinha carro, né? Eu estava começando a minha vida. Mas essa aí foi uma matrícula que eu me lembro, assim, que foi muito forte. Eu saí dali assim, caramba, cara, eu posso qualquer coisa, faço qualquer coisa. Muito bom, Ed, muito bom. E Ed, hoje você lidera dezenas de pessoas aí diretamente, centenas de pessoas direta e indiretamente aí. Quais são os pilares da sua liderança? Os pilares da minha liderança é realmente não julgar as pessoas, né? Eu acho que um dos grandes erros que eu cometi no começo da minha formação é que eu queria julgar as pessoas, interpretar elas, e eu acho que a pior forma de você ler um ser humano é do seu ponto de vista, porque você sempre vai ter um filtro, um viés, e aí você vai perder de olhar as virtudes das pessoas. Se você tiver um filtro que Deus tem para as pessoas, na verdade, né? Deus tem um filtro para as pessoas, Deus olha as pessoas, o ser humano com misericórdia. Então, se você conseguir olhar para as pessoas, olhando para as virtudes dela, você vai tirar o melhor das pessoas. Ed, vamos falar um pouquinho de crescimento, de expansão, né? Você tem uma meta ousada e o Flávio passou o bastão, hoje o Flávio está em vários outros projetos, hoje você lidera a WhatsApp, a empresa tem uma cultura muito forte na área comercial e você lidera essa área comercial hoje, principalmente aí das escolas presenciais, mas me fala sobre essa meta aí de abrir 3.000 escolas, é possível, cara? Tem espaço para isso? Sim, porque de onde vem essa meta, né? Não é um delírio essa meta, ela é baseada no que nós temos na mão, né? O Flávio, de uma maneira majestosa, ele construiu uma empresa, ele construiu uma estrutura empresarial pronta para crescer. Então nós temos uma janela de espaço para a gente dominar o mercado. Nós temos a melhor marca, a nossa marca é a marca mais admirada, mais respeitada. Nós temos, somos top of mind, né, no mercado. Nós temos um mercado endereçável, ou seja, o Brasil não fala inglês, né? O brasileiro não fala inglês, a gente precisa resolver um problema, nós temos um problema a resolver. O Brasil está cada vez mais importante no cenário mundial e nossa nação precisa aprender inglês. Não só quem está nas capitais, pessoas no mundo inteiro, nos rincões do Brasil, nas fazendas precisam aprender inglês, né? Então o inglês vai ser cada vez mais importante, né? E nós temos o melhor método. Então quando você vê método, marca, produto, tudo isso no mesmo... e o nosso modelo de expansão, a nossa empresa tem um modelo tão extraordinário. Quando você vê o modelo de negócio, a WhatsApp é a escola de inglês mais rentável que existe. Quando você vê o modelo nosso de crescimento, de captar talentos, nós somos literalmente a melhor opção. A gente não tem uma pessoa quando vem trabalhar na área de vendas da WhatsApp, ela não é um funcionário que está condenado a ficar naquela posição, né? Ao contrário, quando ele é bom, ele já vai ser puxado para um novo patamar, ou seja, uma pessoa pode entrar na WhatsApp e sonhar em ficar rico. Sonhar tá na minha posição, tá na sua posição, né? Então, assim, ser franqueado, ser dono do seu próprio negócio, a WhatsApp é um terreno fértil. Então, quando eu vejo tudo que eu tenho na mão, eu não posso não enxergar essas 3.000 escolas. Sensacional. E, obviamente, né, o comercial, a gente tem uma cultura comercial muito forte, ele tem um papel importante. Qual que é o papel do comercial nessa missão? O papel do comercial é o primeiro passo, né? Ele é o pontapé inicial da história, né? O aluno precisa do estímulo. Nós trabalhamos num segmento que as pessoas fogem de estudar, fogem de aprender inglês.
por diversos motivos. E o comercial, ele justamente faz o primeiro ato, né, Diego? Pensa a importância que tem o primeiro ato, que é você estimular a pessoa, conversar sobre o assunto e você ajudar ela a crer. O comercial, ele é aquele espermatozoide que fecunda o sonho da pessoa aprender inglês. Ela consegue enxergar, eu vou conseguir. E isso é tão importante quanto o professor que vai fazer ele chegar lá. Muito bacana. E dentro desse plano ousado, né? Como sustentar um crescimento desse mantendo a qualidade? E aí já falando de estratégia de negócios, né? Pensando em outras pessoas que estão nos assistindo, que têm outros tipos de negócio, como que uma empresa pode crescer sustentando a qualidade? Então, na realidade, a gente já provou isso, né, Diego? Nós já crescemos. Nós já tivemos 400 escolas, nós já tivemos... no online, nós somos já a maior operação e a gente continua com qualidade. Então, não muda nada se a gente tem 3.000 escolas ou 400. A gente já tem a estrutura, a gente já é uma empresa que tem um modelo muito bem formatado para manter qualidade. Então, a WhatsApp, ela não negocia qualidade. Desde criar um produto, desde um coordenador de ensino de uma escola, desde a forma que a gente entrega o curso. A WhatsApp é excelente em todas as pontas. Então, eu não creio que de 400 escolas que a gente já teve, que a gente deve ter, né, a 3.000 vai mudar tanta coisa. A gente está pronto para isso. Então, a gente pode dizer em grandes linhas que a padronização e processos são chaves aqui dentro desse crescimento. E já está estabelecido. O modelo, assim, é mais ou menos assim. O McDonald's... Eu um dia li a história do McDonald's, né? Ele levou, sei lá, 30 anos para ter 100 lojas, né? Mas ali ele construiu os processos. E depois, em 10 anos, ele teve 10.000 lojas, né? Então, você vai ver que esses 30 anos foram construção. Por isso que eu digo que a WhatsApp hoje vive um tempo de colheita. É um tempo de a gente colher o que foi plantado 30 anos. Então, quem entrar agora vai ter um crescimento numa velocidade muito maior do que quem entrou anteriormente, porque estávamos na construção. Agora é colheita, agora é expansão, porque os processos já estão estabelecidos, né? E você disse que quem entra agora, quem está nos assistindo que não faz parte do ecossistema, como que entra? Obviamente a gente tem alguns canais aí, Sim. né? A gente tem a própria WSP, que o pessoal já conhece aqui assistindo o nosso podcast. Mas o cara que quer trabalhar, tem vaga para vendedor aberta, Odd? Total. A WhatsApp, ela tem várias portas e todas as pessoas têm o mesmo perfil, né? Obviamente, uma pessoa que tem ali 500 mil reais para montar uma escola vai bater ali para comprar um empreendimento e montar uma escola, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está começando do zero, que quer empreender, que tem essa chama dentro de si, acredita que eu não nasci para ser mais um na multidão, eu nasci para vencer, eu quero mudar a minha vida, a minha família, eu quero ter outro tipo de resultado na minha vida, a WhatsApp é o terreno certo, porque a WhatsApp não tem nenhum tipo de julgamento. Não importa a religião, credo, sexo, a idade, não importa nada. Importa que a pessoa entre e acredite em si mesma e tenha os seus sonhos. Então, a WSP é uma porta incrível para uma pessoa se desenvolver no tempo dela e ela pode sonhar grande e fazer parte dessa grande construção. E nesses 30 anos, Ed, você já viu várias vidas serem transformadas, né? Você já viu várias pessoas mudarem de vida, mudar a história da sua família. Tem algum caso específico para você, assim, que marcou? Nós temos muitas. A WhatsApp fez muitos milionários, né, Diego? A WhatsApp fez muitos milionários e eu creio que a gente vai entrar numa etapa agora de fazer bilionário. A WhatsApp vai começar a fazer bilionário, mas serão muitos milionários que haverão, né? Então, assim, eu vou falar assim histórias. Eu tive uma pessoa que ela era ela era faxineira de uma escola e virou franqueada. Ela era faxineira da escola do Tatuapé e virou franqueada da unidade da Vila Ré, na Zona Leste. Né? Então, assim, entre outras histórias incríveis, assim, uma pessoa que era o administrativo, que ganhava um salário mínimo, fazia um trabalho administrativo, que é um trabalho back-office ali, administrativo e tal. Ele virou dono de 16 escolas. Hoje ele mora numa casa de 10 milhões. Tem vários negócios. Mas tudo começou ele sendo administrativo da WhatsApp, depois foi dominando, entra de sócio minoritário, aí amplia a sociedade dele, abre a segunda e aí foi. Então a WhatsApp, se a pessoa acredita e trabalha, a WhatsApp tem muita oportunidade. Espaço não falta, né, Edio? Não falta. Edio, sobre a WSP,
Foi um canal muito importante ali no período da pandemia, continua sendo um canal muito relevante para a empresa, mas vamos voltar um pouco na história. Pandemia, fecharam as escolas. O Flávio falou, cara, vou criar um canal digital e vou treinar alguns vendedores aqui. Na sua visão, né? No bastidor ali, o que você pensou? Como você enxerga o canal hoje? Passa uma visão sua sobre a WSP desde lá do início. A WSP foi a maior descoberta desse novo tempo da WhatsApp. Na minha opinião, a WSP ela representa a nova WhatsApp, porque ela trouxe a roupagem tecnológica. Qual era a última fronteira que a WhatsApp tinha? Era a comunicação integrada e de uma maneira rápida com toda a ponta. Então, por exemplo, antes eu tinha que falar com um gerente, um diretor, e ele falava por telefone com outra pessoa. A WSP colocou aquilo no aplicativo. Então, a partir daquele momento, nós conseguimos falar com qualquer lugar na mesma velocidade. Então, reconheceram pessoas. E a WSP incluiu, ela trouxe uma velocidade, uma quantidade de talentos. Nós levamos 30 anos para construir, a WSP em 3 anos trouxe mais gente boa do que a gente em 30 anos. Então eu acho que a história da WSP, ela só está começando, entendeu, Diego? Na verdade, a WSP é um canhão na mão da WhatsApp. E na WSP hoje, você enxerga ela como? Qual a função da WSP nesse plano de expansão de 3.000 escolas? Na minha opinião, a WSP é o maior instrumento que nós temos de atração de talentos, porque ela acessa todas as cidades, todos os municípios. Não é? Ela acessa de uma maneira democrática, não precisa a pessoa sair do emprego dela, ela pode se testar. Não precisa a pessoa estar pronta, ela não precisa pleitear tá ali, de repente ela está num momento da vida dela que ela não está 100%, mas ela pode dar 10%, 20%, 30%, quanto ela quiser. E ali ela vai começando a se conhecer, se descobrir, ganhar confiança. Então a WSP, ela é o nosso maior instrumento de captação de talentos. E o que você diria para uma pessoa que está entrando agora na WSP, que está começando, tendo essa visão de 30 anos, vendo tudo isso ser construído, toda essa transformação que houve na empresa, inclusive com essa digitalização, uma pessoa que está começando agora, o que você diria para ela ter sucesso aqui dentro? Eu diria para a pessoa acreditar nos sonhos dela, né? Acreditar nos sonhos dela, se conectar com a gente. Nós somos pessoas honestas, nós somos pessoas cumpridoras de palavra, nós temos bons valores, nós somos uma boa influência para as pessoas, né? Eu acho que eu gostaria, eu quero que os meus filhos estejam perto de pessoas como eu, como Flávio, como você, que eles tenham um campo de influência bom. Então, vem para a WSP que você vai se dar bem. Muito bacana, Edio. Edio, hoje, para você, o que vender significa, né? A venda mudou sua vida, transformou a sua vida, né? Você está há 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, vendendo. O que significa venda para você hoje? Venda digamos que a venda é você desenvolver o seu caráter. A venda é confrontativa, né? A venda não tem como ser ator em venda, né? Você lidar com não. A vida é assim, a vida é não. A vida é tomar rasteira, né? Tomar reveses, né? E você tem que reagir, você tem que se levantar, você tem que se levantar das decepções. É tudo que tem na venda, né? A venda é isso, né? A pessoa te dá um não, né? Parece que você tomou um soco, né? Mas depois você vê que, pô, é só um estranho, né? Você não vai... Você dá tanta importância por, às vezes, a opinião das pessoas e você aprende a ganhar anticorpos para a vida, né? A venda é uma bela escola de vida. E dentro da área de vendas, dentro da WhatsApp, dentro de tudo isso que você está construindo, o Flávio fala muito que propósito é uma escolha, não é um anjo que vem do céu e vai falar, olha, seu propósito é esse, né? O propósito é uma escolha, uma missão, é algo que você escolhe fazer. Qual que é o seu propósito hoje, Edio? O meu propósito é deixar um legado para as pessoas. Eu acho que eu já colho muitos frutos de toda a minha história, entendeu, Diego? Então, a minha história é uma história muito bonita, né? Eu já tenho uma história vitoriosa e eu não comprei aquela coisa de curtir a vida, sabe? Ficar ali vivendo para mim mesmo. Então, meu propósito é deixar um legado. Eu ganhei muito
com essa minha história na WhatsApp, na minha relação com o Flávio. Deus me deu muitas coisas, né? Então, assim, não apenas profissionais, mas também pessoais. Então, construí uma família, tenho um relacionamento bacana com a minha esposa. Eu acho que eu posso, da mesma maneira que eu recebi, eu posso dar esses valores, essas ferramentas, essas coisas para as pessoas. E então, falando de legado, se a gente pudesse resumir, deixar de uma forma clara, qual que é o legado que você quer deixar para a pessoa? O legado que eu quero deixar para as pessoas é que Deus tem uma história para todo mundo. Deus tem uma história escrita e é uma história de vitória para nós. Deus não fez a gente para a gente fracassar. Então, mesmo quando a gente está fracassando, que a gente acha que tudo acabou, que está tudo destruído, que a gente é um fracasso, isso é uma mentira que a nossa mente conta para nós mesmos, né? Que o mal, se você acredita que ele existe, ele te conta essa história, né? Mas, na verdade, Deus construiu a gente para vencer. Então, esse é o meu legado, é transmitir para você que se você tiver um pouquinho mais de perseverança, se conectar com as pessoas certas, você vai chegar lá, né? Não importa se você chega mais longe ou menos longe, ou mais distante, ou maior ou menor que alguém, até porque essa régua não existe. Essa régua também é uma régua derrotista. Não importa que você chegue no seu lugar, no lugar que é o seu lugar. E esse lugar é um lugar de vitória. Ed, falando um pouco sobre mentalidade, né? Porque vendas está ligado diretamente à mentalidade. A gente sempre fala que vendas é 30% técnica, 70% emocional. Por que o vendedor traz tanta emoção assim na venda? A mentalidade, ela é... primeiro é o seguinte, a gente fecha uma venda na emoção, né? Toda venda ela é baseada na emoção. Você não vai fechar uma venda se a pessoa não estiver envolvida emocionalmente, né? Então, para o vendedor estar no estágio que ele consegue tocar o outro coração, ele é um coração, tocar outro coração, ele tem que estar num estado também. Então, a mentalidade é chave, né? A mentalidade protege você de você se defender de, digamos assim, de palavras que te derrubem, né? Porque nós estamos o tempo todo sendo alvejados por mensagens. Pensa, você ouve mensagens de todo tipo, que você não pode, que você não é capaz, de que você não vai dar certo. Se aquelas mensagens elas não forem sobrepostas por mensagens positivas, né, você não consegue vender. Se a tristeza entra no teu coração e ela toma conta, você não consegue ser colorido, você fica preto e branco. E aí você não vende, né? Fala matricula, né? Você não matricula a pessoa, né? Então é muito importante a mentalidade. A mentalidade, ela te blinda, ela te faz sonhar, te dá energia, te sustenta, né? A mentalidade faz você julgar o que você deve ouvir, o que você não deve ouvir, se filtrar, se fazer meio uma curadoria, né? Então a mentalidade é muito importante. E Edio, dentro da mentalidade, né? Eu como um fruto dessa mentalidade, né? Cheguei à posição que estou hoje aprendendo a vender, me desenvolvendo. Tem uma frase sua que me marcou lá no começo, lá no início da minha trajetória, que eu trouxe muito tanto para a questão da venda como para a questão da liderança. Eu queria que você explorasse um pouquinho da importância. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Você disse em uma das aulas que a gente tem no nosso canal de vendas, a gente tem aulas semanais, onde a gente passa treinamento, mentalidade para os vendedores. Você, no processo de venda, falou que é importante se importar verdadeiramente com as pessoas. E eu trouxe isso tanto para a venda como para a liderança. Mas é possível fazer isso de forma intencional? Dá para treinar isso? Sim. Num primeiro momento, você tem que fazer um esforço, né? Porque é intuitivo você estar buscando o teu próprio interesse, né? Mas no momento da venda, no momento que você está ali influenciando a pessoa, argumentando, você tem dentro de você uma guerra, né? O argumento, tu tá ali movido, o que te move é o teu interesse, é o teu, digamos, egoísmo, no bom sentido, né? Você tá ali procurando o teu interesse. Mas, quando você tem uma mentalidade, você entende o seguinte:
E não é uma boa eu ficar pensando no meu interesse, na minha comissão, né? Então, assim, muitas vezes, fazendo assim em passos práticos, Diego, muitas vezes, quando eu entendi lá no meu começo de carreira, eu entendi essa frase, o que acontecia? Eu estava num fechamento da matrícula, você está ali no fechamento da venda. É o momento que o cliente começa a se debater. Eu estou sem dinheiro. Eu estou sem tempo. Eu vou casar. Ele começa a argumentar. Ele está numa luta interior, né? Ele tem a vontade de aprender inglês, ele tem a vontade de resolver o problema do inglês, mas ele tem que fazer uma escolha. E essa escolha, essa decisão é estressante para ele. Ele precisa de alguém que o apoie, o que ajude ele a raciocinar. Então, se o vendedor estiver pensando na sua comissão, Diego, ou no ponto para a estrela, ele tende a não encontrar e não pensar no padrão do cliente. Então, a forma que eu tinha falado, Edio, pensa no cliente. Como ele pensa, como ele interpreta as coisas. Então, esse pensar no cliente, pensar no agente, pensar no seu vendedor, é você vestir o sapato dele, você se colocar no lugar dele. E você, em algum momento, você fala assim, liga um dane-se mesmo, fala, cara, dane-se a comissão. Agora eu tenho que me dedicar sinceramente a ele. Aí você vai lá e você vê ele sofrendo, você se imagina na posição dele, e aí você consegue dar um conselho que ajuda ele a tomar a decisão. Você ajuda ele, né? No racional, no sofrimento dele, você ajuda ele porque você conseguiu interpretá-lo. Mas se você não tiver esse princípio, essa frase, como uma mentalidade, você vai só pensar na tua comissão. Aí você vai fazer uns argumentozinhos fraquinhos e o cara não vai conseguir tomar a decisão. Mas se você está pensando no cliente, ele fala, pô, é mesmo. Eu estava precisando desse empurrão. É verdade. Não, tá certo, né? Então, é só pensando verdadeiramente no cliente que você consegue tirar umas cartas da manga, assim, uns coelhos da cartola forte, assim. Até porque, né, Edio, a comissão, a evolução no plano de carreira, a sua promoção, é tudo consequência desse processo, né? Exatamente. Quanto mais pessoas eu ajudo a resolver o problema em relação ao inglês, a dor, o sonho, a necessidade, ou que seja que eu venda, mais eu consigo atingir os meus próprios objetivos. Então, basicamente, o que você está falando é que eu não preciso pensar nos meus motivos. Eu pensando no motivo das pessoas, você vai ser uma ter consequência. Na verdade, você tem que acreditar nisso, né? Você tem que acreditar nisso, né? Porque às vezes a pessoa não acredita, né? Só quando você entende, caramba, quanto mais eu pensar no meu cliente ou no meu vendedor, se tu estiver liderando, mais eu vou ter retorno. Se você acredita nisso, você vai se importar menos se você vende ou não. Você vai entender que é consequência. E aí, Edio, dentro desse mesmo processo, o vendedor, ele tá cheio de problema. Às vezes está com o nome sujo, está começando agora, está precisando de dinheiro, o aluguel está para vencer. Todos nós temos problemas, né? Você tem problema? Eu tenho problema. Você tem problema? Exatamente, muitos. Todo mundo tem problema. Todos. Flávio tem problema, todos nós temos. E, obviamente, a tendência é que esses problemas nos atrapalhem de certa forma, né? Eles entram em nossos pensamentos de forma intrusiva, muitas vezes. O cara tá ali, precisando ganhar uma grana, seja o que for que ele venda. Ele tá ali precisando resolver um problema, tá pressionado por alguma coisa. Como se libertar disso no momento da venda? Eu sei que é um pouco complicado pensar desse jeito, mas como deixar de lado os meus problemas para que eu me importe verdadeiramente no cliente? Na verdade, essa é a grande virtude de quem vence, né, Diego? É conseguir justamente, diante de você ter uma necessidade, você não atravessar um princípio. Você entender que o princípio está acima da necessidade. Então, você está num fechamento, faltando meia hora para o fechamento e você precisa de uma matrícula para fechar a tua estrela e você fala, caramba, eu não vou fazer questão, eu vou tirar a vaga, eu vou dificultar a matrícula, eu vou me posicionar, eu não vou me desesperar. Então, é um gerenciamento, né, das suas... né? Então, assim, eu acho que quando você... eu tinha o meu formato, né? Eu acreditava que Deus aqui estava me abençoando. Então, eu sempre entregava na mão de Deus e falava, vou fazer o meu melhor, mas lutava até o último minuto, me perguntava, não, que caminho, Deus me dá um caminho, me dá um argumento, e ficava me perguntando ali dentro, gerenciando minha cabeça para encontrar um caminho, né?
mas sempre cuidando, não se desespera, não fica ansioso, não transmite ansiedade, porque isso joga contra a venda. Uma coisa é certa, você perdeu o controle emocional, o ato de vender é um ato de liderar. Então, você só lidera quando você surpreende o cliente. Se ele começa a te sacar e ler teu pensamento, ele está te liderando. Aí você não vai vender. Sensacional, cara. E Edio, você tem citado bastante a questão de Deus, né? E respeitando aqui todas as religiões e crenças, mas a fé é importante numa mentalidade de sucesso? Quando eu falo fé, independente do que a pessoa acredite. Totalmente. A fé é um recurso que Deus colocou na gente, né? Eu vou falar de Deus abertamente porque é a minha fé. Eu faço aqui as palavras do Diego, respeitando a fé de todo mundo. De repente você não acredita em Deus, mas assim, a fé é um recurso, né? E vender, você empreender é um ato de fé, né? Você não tem garantia nenhuma, você investe, você vai investir às vezes tempo. Quando uma pessoa pega e coloca para ela trabalhar com isso, ela tem que ter fé. Não tem uma pessoa que venceu no universo da matrícula que não foi criticada pelos parentes, não teve oposição. Por quê? Porque você está investindo o seu tempo, está perdendo o seu tempo, né? Então você tem ali, você precisa ser um pouco do louco, né? Do trouxa, daquela pessoa que está acreditando em algo, né? E é assim que acontece a vitória, né? A vitória acontece na fé, né? E tem uma frase na Bíblia que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, assim, imagina que Deus, ele quer que a gente acredite, que a gente confie, que a gente viva pela fé, né? Que a gente tenha fé, que a gente use esse recurso, né? Ele acha bonito quando a gente acredita, né? As crianças têm fé, elas acreditam, elas têm a pureza de coração, né? Então, eu acho que usar a fé, acreditar, a pessoa que perdeu a capacidade de acreditar, homem não presta. Casamento é uma instituição falida. Não, a pessoa está querendo levar alguma vantagem. Pobre dessa pessoa, porque ela perdeu a capacidade de acreditar. Ela ficou com aquele olhinho triste, né? Então essa pessoa está perdendo, na verdade, né? Porque no final do dia, quem acredita vai ser enganado, vai tomar pernada, mas vai mais longe. Quem acredita está mais feliz, quem acredita está mais alegre, sonha, né? Então a fé, ela é chave. Edio, quando eu te perguntei sobre a WSP, você falou sobre ser um canhão de talentos, um canhão de novas descobertas de pessoas. E até fazendo uma ligação aqui com a questão do sonho da pessoa. Todo mundo tem um sonho. Você tem um sonho, eu tenho o meu sonho, cada um. E, obviamente, quando a gente vai atingindo esses sonhos, a gente vai tendo novos sonhos. Sim. Como trabalhar de forma efetiva para que você tenha sucesso nessa questão do sonho? O que é o sonho para você e como você trabalha em relação a isso, tanto em você mesmo quanto nas pessoas? Considero, Diego, que o sonho é a chave, né, do processo de uma pessoa ser bem-sucedida na WSP. Porque, na realidade, as pessoas não são estimuladas a sonhar. Ao contrário, elas são estimuladas a não sonhar para não se frustrar, né? Então, assim, não é para você, não, pensa, não te ilude. Se você chega se um agente chega em casa falando para a mãe que ele vai ser agente black, que ele vai virar franqueado, é possível que a mãe dele, para proteger, por um senso de mãe maternal, vai falar: filho, não é tudo isso, cuidado, né? Toma cuidado. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a sonhar. Só que sonhar é um recurso que nós temos. É muito importante, que nos move, né? Então, assim, eu sempre tive claro o meu próximo passo. Eu acho que todo agente, quando ele entra na WSP, ele tem que ter claro o que ele vai fazer quando ele for black. O que ele vai fazer com o dinheiro de black que ele vai ganhar? Ele tem que ter a conta do dinheiro de black. O carro que ele vai andar, a casa que ele vai morar. E tem que ser atrevido. Tem que ir lá na concessionária e ver o carro, fazer simulação. Vou falar, Diego, eu cheguei a comprar um chaveiro do carro que eu queria comprar. Fiquei 2 anos, galera, 2 anos indo na concessionária, estudando na internet, vendo o carro, 2 anos. Que carro que era? Um Scenic, um Renault Scenic. Logo que meu filho nasceu, eu falei: não, cara, eu quero ter esse carro. Ficava imaginando eu passeando carro grande, com meus filhos, espaçoso. Tinha bandejinha, né, para as crianças. Não, assim, eu achava incrível. E aí eu literalmente, eu aluguei vendedor de loja. Eu ia
todo mês na loja e entrava no carro e pegava, olhava, detalhe, abria as portas ali, né? Eu conhecia cada detalhe do carro. Depois eu comprei 2, né? Comprei um, depois troquei por um outro mais novo, mais moderno, com motor melhor. Então, assim, você tem que sonhar, cara. Sonhar com apartamento, você tem que começar a ver imóvel. Vai nos imóveis que você quer morar. Sua mente vai ser fecundada por aquela perspectiva. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu não posso viver sem realizar esse sonho. Aí você começa a materializar aquilo, agir, você começa a ter ideias, você começa a ter habilidades, você começa a observar pessoas que já realizaram aquele sonho, o que elas fazem para realizar. Então sonha em casar, sonho em casar, Diego. Eu não tinha sonho de casar, até eu conheci o Flávio tratava bem a Luciana, eu pensei, pô, cara, um dia eu quero casar que nem esse cara casou. Mal sabia eu que eu estava casando. 1 ano e meio depois eu tinha conhecido a Elisa e tinha casado. Então sonha, te atreve, cara, te atreve, não tenha medo de se frustrar. Você vai se frustrar, a vida é isso, cara, a vida é um contrato de risco, cara. Você vai se frustrar, mas se você não sonhar, você vai ser um frustrado, entendeu? Então você vai ser um frustrado. Qual a diferença de um frustrado de uma pessoa realizada? Um frustrado é uma pessoa que não ousou sonhar. Um sonhador, uma pessoa que realizada, não quer dizer que ela não teve frustrações, Diego. Todos nós teremos frustrações. Mas a gente vai ser realizado se a gente sonhou, se a gente se permitiu sonhar. E a WhatsApp, a WSP, através da WSP, ela permite que você sonhe. Aqui é um lugar que se dá bem quem sonha. Então sonhe. Carro, dinheiro que você vai ajudar a sua família, a casa que você vai morar, a viagem que você quer fazer, sonha. E Edio, dentro desses sonhos, a gente tem um plano de negócio, seja na WSP, seja numa EdTech, seja numa escola. Quais os caminhos quais são as possibilidades dentro desse caminho que a pessoa pode seguir? Quando ela chega ali, ela atravessa aquele plano de carreira, ela vai aprendendo a vender, aprendendo a liderar, a formar times de vendas. Qual que é o ponto final ali? Quais são as opções dela? Então, Diego, isso é a coisa mais extraordinária que existe dentro da WhatsApp. É depender só dele, depender só da pessoa, né? Não existe limites para a pessoa. Então, cada um vai chegar o quanto ele desejar. Então, por exemplo, ter a perspectiva de ser um franqueado, você pode trabalhar dentro da lógica e se manter dentro da WSP como um líder, como um regional, ganhando em cima de toda uma cadeia de vendedores, sendo uma autoridade ali, sendo um professor, um mestre, porque você se desenvolveu, você percorreu as etapas, então você ganha autoridade para isso. Você pode optar em viver isso. E, aliás, teremos muitos líderes, Diego, além de você e outros que já foram formados, nós teremos muitos novos líderes, porque a WSP vai ser muito grande. Mas também você pode ter uma escola. Também é uma opção você ter uma escola. A escola é um tipo de ativo diferente. Você pode ter uma rede de escolas. Você pode sonhar em construir uma estrutura de escolas físicas, que vai se relacionar com uma comunidade local, que vai ter um equity, que vai ter um ponto, que vai ter ali uma carteira de clientes, né? Então você tem múltiplas possibilidades, né? Então acho que toda pessoa entrando na WSP, ela tem que ter claro, eu vou me desenvolver e vou descobrir meu caminho aqui dentro. Edio, muito obrigado. Cara, sensacional, muito bom. Bom, foi a primeira vez, fiquei sabendo que você está debutando em podcast, não é verdade? Isso mesmo, nunca participei de um podcast. Olha que épico, eu sei que eu vou participar de muitos podcasts na minha vida. O próprio Flávio falou, Edio, eu vou te trazer para o podcast do Joel, né? Mas esse é o meu debut, esse é o meu primeiro podcast aqui no WSP. Então é uma honra para a gente aqui, principalmente no dia do seu aniversário, essa gravação acontecendo. Anos. Não vai ser a última, foi a primeira, mas não será a última. Obviamente a gente vai te trazer mais vezes aqui para compartilhar conforme a gente vai avançando nessa jornada, as escolas vão abrindo, mas quero te agradecer aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Então deixa o espaço aberto aí para você dar palavras finais aí. Diego, obrigado pelo convite, foi incrível as perguntas, parabéns pelas perguntas. Você está fazendo um belo trabalho de explorar bastante aqui as pessoas que são convidadas aqui no WSP Cast. Gente, eu quero deixar mensagem para você, tá? Esse projeto da WhatsApp é um projeto incrível, a WhatsApp é um terreno fértil.
Então, eu não sei em que momento você está da sua vida, que você está vendo esse podcast, mas eu queria te falar, você pode mudar a sua vida, você pode ter uma vida extraordinária, você pode ter uma história incrível, você pode realizar grandes feitos. E nós estamos buscando pessoas que tenham esse desejo de realizar grandes coisas, que acreditam que não nasceram nesse mundo para ser mais um na multidão. Então esse é o teu lugar, essa é a tua turma. Então vem com a gente, ajuda a gente a construir um grande empreendimento, porque a gente precisa de talentos, a gente precisa desenvolver talentos e esse lugar, ele é um terreno fértil para você depositar os seus sonhos. Entra com os 2 pés que você não vai se arrepender. Muito obrigado, Edio. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de seguir-nos nas redes sociais. Coloca a notificação aí para os novos episódios. A gente sempre vai trazer conteúdos aqui para te inspirar, para te ajudar, para te dar conhecimento na área de vendas, empreendedorismo, mudança de vida. Você vai conhecer muitas histórias inspiradoras. Então esteja conectado com a gente e até a próxima.